E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia da gente fazer aquele já tradicional vídeo, né, de todo final de temporada, falando aí sobre quais jogadores eu pelo menos imagino que devem ficar e quais jogadores devem deixar o Cruzeiro para a próxima temporada. Normalmente o nome desse vídeo é lista de dispensa para o ano tal, mas no caso desta temporada 2022, eu considero que todos os jogadores do Cruzeiro, mesmo aqueles que entregaram menos tecnicamente, conseguiram ajudar de alguma forma. Então o nome do título vai ser um pouco diferente. Eu acho que nenhum atleta merece ser dispensado porque todo mundo ajudou a recolocar o Cruzeiro na elite. E independente da gente querer ou não os jogadores para a próxima temporada, todos eles entraram de forma extremamente positiva na história do Cruzeiro, como o grupo que nos recolocou na Série A do Campeonato Brasileiro depois de 2 anos em que a gente não passou nem perto de subir. Mas antes do campinho, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol. Pensa só, qual é o outro aplicativo de futebol que detém direitos de transmissão de diversos campeonatos pelo mundo, os transmite absolutamente de graça para você, com todos os jogos ao vivo, em alta definição, tendo inclusive, né, os direitos de transmissão do campeonato alemão, a Bundesliga, que é uma das 5 principais ligas europeias. Não tem outro, irmão, é só o OneFootball, que por sinal é parceiro oficial do Cruzeiro na distribuição do conteúdo que é produzido pelo nosso clube. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Esses aí são os 39 jogadores do Cruzeiro que integram o elenco profissional do clube de uma forma ou de outra, né? Alguns deles são atletas do Sub-20 que foram aproveitados em algum momento, mas a grande maioria desses atletas jogou pelo menos uma partida pelo Cruzeiro durante essa campanha de quase título, né? E de acesso garantido na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não jogou? Os goleiros, Denis e Gabriel Mesquita, porque o Rafael Cabral jogou todos os minutos até agora. Aqui entre os zagueiros, o Everton não jogou na Série B, mas ele participou de 2 jogos do Campeonato Mineiro. Na lateral esquerda todo mundo jogou, aqui no meio campo o Ageu também jogou no Campeonato Mineiro e foi relacionado na Série B, mas na Série B não jogou. O João Paulo, por causa da lesão, só jogou uma partida na Série B, mas muito em breve vai retornar aos jogos. O Juan Christian não jogou nenhuma partida, chegou ao clube recentemente. O Josefer jogou na Série B, né? Jogou também no Campeonato Mineiro. O Wagninho jogou muito pouco na Série B, mas fez algumas partidas. São esses. A grande maioria desses atletas aqui jogou um número considerável de vezes. E como eu já expliquei, nessa temporada eu não considero que seja aí uma lista de dispensa, mas vou tirando aqui por posição os jogadores que imagino que não ficarão no Cruzeiro para a próxima temporada, e aí a gente vai citando os motivos. No gol, creio que os 3 atletas vão permanecer. O Rafael Cabral é titular, agora tem contrato até 2025. O Gabriel Mesquita e o Denis não jogaram, mas ambos têm contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. E não vejo razão para a saída de nenhum dos 3. O Denis, nas 2 vezes que jogou no Campeonato Mineiro, foi muito bem, inclusive não tomou gol. E o Gabriel Mesquita não tem como a gente avaliar, porque a gente não viu sequer um jogo dele pelo Cruzeiro. Aqui entre os zagueiros a gente tem uma situação já definida, né? Um atleta que deve deixar o Cruzeiro agora, que é o Wagner Leonardo. Ele está emprestado pelo Santos ao Cruzeiro até o final do Campeonato Estadual do ano que vem, mas como já foi até noticiado pelo Samuel Venâncio, né, as partes estão conversando para que haja a rescisão desse empréstimo agora e o Wagner possa iniciar a temporada 2023 em um outro clube onde ele vá ter oportunidade de se firmar. O Cruzeiro não vai exercer o direito de compra sobre ele. Eduardo Brock tem contrato até o final do Campeonato Mineiro, então nesse momento segue no time, até porque é um dos titulares. Lucas Oliveira recentemente foi comprado, então é um atleta que vai continuar no Cruzeiro. E o Zé Ivaldo eu vou colocar numa lista paralela aqui, que é a lista dos jogadores que tem situação indefinida. E eu vou colocar nessa lista também jogadores jovens que a gente não sabe se vão ou não integrar o plantel profissional do Cruzeiro na próxima temporada. Casos aqui do zagueiro Everton, né, que tem mais um ano de sub-20.
e o zagueiro Pedrão, que pode seguir no sub-20 do Cruzeiro por mais 2 anos, por ser um cara muito novo que nasceu em 2004. O Luiz Felipe creio que vai fazer parte do elenco do Cruzeiro sim, até porque ele veio para o Cruzeiro em definitivo. O Luiz Felipe era do PSV e tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. Ele só jogou uma vez pelo Cruzeiro até agora, mas deve ter mais alguma chance nessa reta final de Série B. O Giovani é outro atleta que eu considero garantido no Cruzeiro, até por ter contrato válido até 2025. O Wesley Gasolina chegou recentemente, contrato até o fim de 2024, deu um belíssimo passe para o Bruno Rodrigues na jogada do Edu na última partida, né, o que certamente levantou o moral desse atleta. O Rômulo agora me parece líquido e certo que não vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada. Ele que tinha vínculo longo com o clube, chegou a um acordo com a diretoria e o contrato vai terminar no final dessa temporada. Pode ser que o Rômulo vá trabalhar o extracampo ou pode ser que ele siga sua carreira como atleta em outro clube. Mas no Cruzeiro, até pelo desempenho nessa temporada, convenhamos que não tem muita condição. O Léo Paz eu coloco na situação aqui dos atletas com futuro indefinido, porque o contrato dele vai terminar agora no fim do ano. Para a lateral esquerda, a gente tem o Marquinhos Cipriano, que está emprestado pelo Shakhtar até junho, então na virada de temporada ele segue como jogador do Cruzeiro, isso aí é indiscutível. E o Kaique recentemente renovou o contrato até o fim de 2024, jogou bem contra o Vasco, e isso acaba afetando indiretamente a situação do Matheus Bidu, que está emprestado pelo Guarani ao Cruzeiro. O contrato está terminando agora no fim da temporada. Para comprar o passe dele são mais de 6 milhões de reais. Então é mais um atleta que tem o seu futuro indefinido. Aqui nos volantes, o Neto Moura fica no Cruzeiro, tudo acertado, foi comprado junto ao Mirassol. O William Oliveira e Felipe Machado, até o momento que eu fecho esse vídeo, eles ainda não têm uma definição contratual para 2023. Os dois têm os vínculos terminando agora no fim da temporada. O William está emprestado pelo Ceará, mas o contrato dele com o Ceará também vai terminar. Já no caso do Felipe Machado, é atleta do Cruzeiro mesmo, o vínculo tá no fim, tem uns boatos de interesse do Inter, mas nada concreto. O Pedro Castro tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023, mas acho que é um jogador que vale a pena a gente discutir. Pablo Siles tem um empréstimo junto ao Atlético Paranaense terminando agora e me parece óbvio que não vai ficar no Cruzeiro, jogou pouquíssimas partidas e nas vezes que entrou em campo não mostrou nada de muito interessante também. O Ageu, mais um atleta com futuro indefinido, tá? Ele que tá estourando agora a idade de sub-20, então na próxima temporada ou ele tá no elenco principal ou ele deve sair para outro lugar, ser emprestado, enfim. Fernando Canezinha é um atleta que provavelmente vai deixar o Cruzeiro agora, há muito tempo ele não é sequer relacionado para as partidas. Chance ele teve aos montes, né, e realmente não conseguiu repetir o bom desempenho do início do ano. Daniel Júnior é um atleta que tem o seu futuro definido, vai seguir no Cruzeiro, tem contrato até 2025. O João Paulo também me parece líquido e certo que vai seguir no Cruzeiro, ele tem vínculo até o fim de 2023. E sempre que esteve disponível, ele foi um jogador muito utilizado pelo Paulo Pessolano. Ele só não jogou mais vezes por causa da lesão mesmo. O Chay é outro atleta que me parece ter a situação também resolvida como alguém que não vai seguir no Cruzeiro. Ele veio emprestado pelo Botafogo, jogou algumas partidas, não fez nada de muito especial e o valor fixado para a compra dele é muito alto, né? O Chay já é um atleta acima dos 30 anos, então é natural que ele volte para o Botafogo e seja muito feliz por lá. O Jajá é outro atleta com o futuro indefinido, jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Creio que o Cruzeiro tem interesse em mantê-lo, mas é uma negociação complicada. Stênio é jogador do Cruzeiro, futuro resolvido, vai seguir por aqui. O Vagninho tem contrato até o fim de 2023, mas não joga há muito tempo. E quando jogou também não impressionou, né? Fez apenas um gol com a camisa do Cruzeiro, tendo sido titular durante todo o Campeonato Mineiro e também no início da Série B. A tendência é que o Vagninho vá para outro clube para a temporada 2023. Ele que deixou bem claro nessa temporada que não tinha interesse em ser emprestado. Houve conversa para uma rescisão, mas não houve acordo. O Josefer é mais um garoto que eu considero ter o seu futuro indefinido no Cruzeiro. Ele que tem idade para sub-20, é muito novo ainda. Tá jogando muito bem no sub-20 do Cruzeiro, inclusive, às vezes fazendo até o papel de lateral direito. Então deve seguir nesse processo de base e eventualmente
totalmente profissional. O Juan Christian chegou recentemente, não tem como a gente dar qualquer opinião sobre ele, mas ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023, o que me faz pensar que ele vai seguir no clube. Pode ser que receba alguma oportunidade nessa Série B ou no Campeonato Mineiro do ano que vem. Então o Juan, eu nem vou colocar aqui na lista do indefinido não, eu acho que o Juan vai continuar no Cruzeiro, até porque a gente ainda não tem o que dizer sobre ele. E como ficou bem claro, né, ele é um jogador que o Pedro Martins, diretor de futebol, por exemplo, conhece e confia bastante, que pode ser uma peça útil. Como tem contrato com o Cruzeiro e salário baixo, acho que ele vai ficar. Aqui entre os atacantes, quem me parece ter a situação definida é o Rodolfo, né, que está emprestado pelo América até o final da temporada, fez um gol épico contra o Londrina lá no Estádio do Café, mas não vai ficar para a próxima temporada, né? O Rodolfo não conseguiu performar bem, para usar aí um vocabulário titesco. O Edu me parece definido que vai continuar no Cruzeiro, até porque ele tem mais 2 anos de contrato, é o nosso artilheiro na temporada com 20 gols, não tem nenhum motivo pro Edu sair. O Rafa Silva me parece ter o seu futuro indefinido, principalmente pela questão física, né? Um jogador que se machucou muito durante essa temporada, mas tecnicamente é muito bom e ajudou a gente. O Lincoln também me parece que é um jogador que vai ficar no Cruzeiro para 2023, eu não vejo nenhum tipo de indefinição aqui. Pelo que foi revelado, até existe a possibilidade do Cruzeiro devolvê-lo para o Vissel Kobe no final dessa temporada, mas eu acho que o Cruzeiro não vai fazer isso, até porque ele tem sido titular e tem feito bons jogos. Ainda que não tenha marcado tantos gols, ele tem jogado bem para o time e está enquadrando muito bem na ideia do Pessolano. O Luvanor eu considero um jogador que tem o seu futuro indefinido, porque o contrato está terminando agora no final dessa temporada. Existe a opção de renovação, mas eu não sei se o Cruzeiro vai exercer. E o Breno é outro atleta que eu considero que tem o seu futuro indefinido, porque o Breno já tem 20 anos, ele recentemente renovou com o Cruzeiro até 2025, mas ele não poderá seguir na categoria de base do Cruzeiro na próxima temporada. Então o Breno pode ser que fique no elenco principal do Cruzeiro ou que seja emprestado. Então, pela minha ótica no momento, o Cruzeiro tem aqui 18 jogadores já com a situação muito bem encaminhada para uma permanência no Cruzeiro na temporada 2023. Os goleiros, Rafael Deneves e Gabriel Mesquita. O Giovani, que eu vou até botar aqui mais como um ala direito do que como propriamente zagueiro, né? Embora ele possa fazer as duas funções. Luiz Felipe Oliveira e Brock como zagueiros. O Neto Moura é o volante que já está definida a permanência. Daniel Júnior de João Paulo Meias. Cipriano e Kaique para a lateral esquerda também, né? Vão iniciar aí a temporada no elenco. Stênio, Bruno Rodrigues e Juan como atacantes de lado. Lincoln e Edu, que são mais centroavantes. Aqui a gente já tem 18, já tem uma base. Então, se fosse pra gente falar aqui em lista de dispensa, ou melhor, lista de jogadores que já tem mais ou menos o futuro definido que não seguirão no Cruzeiro, seriam Wagner Leonardo, Rômulo, Pablo Siles, Canezin, Chay e Rodolfo. Eu confesso que até gostaria de ver mais o Wagner em campo, não achei ele um zagueiro ruim, ele inclusive fez um gol, né, um gol importante contra o Vila Nova no Mineirão, mas parece que a situação já está encaminhada, que ele vai mesmo sair. Desses atletas que têm a situação indefinida, quem eu faria um esforço realmente para que o Cruzeiro possa manter na próxima temporada? O William Oliveira, acho que é um volante que fez uma boa temporada pelo Cruzeiro, não imagino que tenha um salário proibitivo, e a dupla entre o William e Neto funcionou muito bem nessa temporada, acho que tudo leva a crer que ele vai renovar e vai seguir no Cruzeiro pro ano que vem. Se vai ser titular ou não, é o tempo que vai dizer. O Felipe Machado é o jogador preferido do Pessolano, o técnico já deixou isso bem claro, então imagino que o Cruzeiro fará um esforço para mantê-lo, embora a gente saiba que o Machado hoje é um dos menores salários do elenco principal, mas a gente não sabe qual é a pedida do atleta e dos seus empresários para uma permanência, né? No entanto, eu acho que o Machado fica, até porque não acredito muito que o Internacional esteja de fato interessado nele. Isso me parece mais uma notícia para gerar burburinho. O Pedro Castro é um jogador que, apesar de ter mais um ano de contrato com o Cruzeiro, eu botaria aqui nessa lista dos negociáveis, digamos assim, tá? Acho que ele realmente não conseguiu entregar aqui no Cruzeiro o bom futebol que mostrou no Avaí e no Botafogo, e penso que o melhor para todo mundo seria ele jogar em outro clube no ano que vem.
bem. Mesmo raciocínio que eu faço para o Vagninho, tá? Que é um jogador que realmente não foi bom, né? Não deu certo aqui no Cruzeiro. É um cara que tinha ido bem no Guarani. No próprio Coritiba ele ajudou muito na campanha do acesso da Série B para a Série A, mas aqui no Cruzeiro não vingou. Então acho que Pedro Castro e Vagninho, das contratações do início da temporada, foram jogadores que me decepcionaram. E como eles não conseguiram fazer a diferença na Série B, eu não acho que valeria a pena apostar neles para a Série A. Mas eu gostaria de lembrar um detalhe para vocês. Antes da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente disputa um negócio chamado Campeonato Mineiro, né, que ocupa aí aproximadamente 4 meses do calendário. E para a disputa do Campeonato Mineiro, eu acho que seria muito importante a gente ter o Ageu fazendo parte do elenco do Cruzeiro e tendo a oportunidade de jogar, porque o Ageu já provou que é muito bom jogador no Sub-20. Agora ele precisa provar que consegue dar o salto para o futebol profissional. E como nós não temos tantos volantes assim garantidos para a próxima temporada, né, inclusive só o Neto Moura está de fato assegurado, eu espero que o Ageu receba chances e jogue. E faço esse mesmo raciocínio pro Breno, que é um jogador que inclusive pode ser volante, pode ser meia, pode ser ponta, pode ser centroavante. No profissional ele não jogou grande coisa, mas na base ele tá muito bem. Então eu manteria o Breno no elenco profissional do Cruzeiro para 2023 para jogar o Campeonato Mineiro, justamente por essa polivalência, que é uma coisa que o Pessolano gosta bastante, e eu acho até que o Breno se encaixa mais como um meia de lado, como um jogador de chegada, do que como um 9. Mas isso aí a comissão técnica vai observar no dia a dia, e eu acredito que o Breno precisa ter suas chances. É Campeonato Mineiro, gente. E aqui eu vou separar um grupo dos jogadores que eu gostaria que ficassem no Cruzeiro, mas eu acho difícil que permaneçam, porque não depende da gente, tá? Os zagueiros Zé Ivaldo, o atacante Jajá e o próprio lateral esquerdo Matheus Bidu, eles são jogadores que, pro Cruzeiro manter, teria que pagar uma grana boa. Então, do ponto de vista técnico, eu gostaria que esses jogadores ficassem no Cruzeiro, mas não depende totalmente da gente. No caso do Bidu até depende, né? O problema é que o valor é muito alto, 6 milhões de reais é muita coisa. Jajá e Zé Ivaldo, nós não sabemos qual é a pedida do Atlético Paranaense. Entre os três, o que me parece ter uma permanência mais provável é o Zé Ivaldo, até porque ele só tem mais um ano de contrato com o Atlético Paranaense e me parece que ele quer continuar no Cruzeiro. O Zé Ivaldo fez uma Série B muito boa. Mas esses três casos eu acho que a gente tem que aguardar realmente o desenrolar das negociações. Penso que a diretoria do Cruzeiro vai tentar a permanência dos três, mas se vai ser possível ou não depende da outra parte. No caso aqui do Everton, zagueiro, do Pedrão e do Josefer, eu acho que a tendência maior, inclusive, é que eles sigam sendo atletas do Sub-20 que eventualmente servem o elenco principal. O Pedrão e o Josefer são mais garotos, têm 18 anos ainda, então eu vou até tirar eles do campinho aqui, deixando bem claro que são jogadores úteis e que eu enxergo potencial. O Everton eu faria um esforço para botá-lo no elenco principal do Cruzeiro já no início da próxima temporada e dar a ele chances no Campeonato Mineiro, porque 2023 é o último ano de base do Everton. Então é a hora que ele tem que provar que ou ele está pronto para jogar no profissional, ou o Cruzeiro precisa dar um jeito de achar outro clube para ele. Mas eu acho o Everton um zagueiro de bastante potencial, um jogador bem talentoso. Tenho vontade de ver ele em campo em um time mais organizado como é o Cruzeiro nesse momento. Com relação ao Léo Paz, contrato está acabando. Eu, particularmente, se a pedida salarial dele não for absurda, manteria o Léo Paz no elenco do Cruzeiro, porque ele pode ser volante, meia, ponta, ala direita, ala esquerdo. É o tipo de jogador que o Pessolano gosta e é o tipo de jogador que é importante se ter num elenco. Mas é claro que depende de qual é a pedida salarial, assim como o Rafa Silva, que tecnicamente é inegável que tem qualidade, mas financeiramente nós sabemos que tem um empecilho. Então, se o Rafa estiver disposto a se adequar à realidade do Cruzeiro, manter um salário próximo do atual para disputar a Série A, eu gostaria de ter ele como uma opção. Eu acho o Rafa Silva realmente um atacante tecnicamente muito bom e do nível da Série A. Ele provou isso jogando no futebol asiático e metendo muito gol. E eu também manteria o Luvanor no elenco do Cruzeiro. Eu sei que tecnicamente ele não é um exímio finalizador, isso está mais do que provado, mas ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro na Série B com 6 gols marcados. É um atleta muito útil, faz diferentes funções. Pelo que foi noticiado, o Cruzeiro tem a opção estabelecida em contrato de renovar com o Luvanor por mais um ano. Então isso aqui depende mais do Cruzeiro do que de qualquer outro fator. Então, para fechar a conta e passar a régua, vamos considerar que o Cruzeiro não consiga negociações de sucesso para manter Zé Ivaldo, Jajá e Bidu, tá? Então a gente ficaria num elenco aqui
para iniciar a próxima temporada, com Rafael, Gabriel Mesquita e Denevis como zagueiros, Brock, Oliveira, Luiz Felipe e o Everton. Para a ala direita, Gasolina, Giovanni e Léo Paz. Para a ala esquerda, Marquinhos, Cipriano e Kaique. Como volantes, Machado, Neto Moura, William Oliveira e Ageu. E aqui meia atacantes, Daniel Júnior e João Paulo, Bruno Rodrigues, Juan Christian, Stênio, Breno, Luvanor, Lincoln, Rafa Silva e Edu. Aqui nós temos 26 jogadores e normalmente os elencos aqui no futebol brasileiro costumam trabalhar aí com uns 30, 32 atletas, então ficaria aqui o espaço para a contratação de uns 5, 6 jogadores. E eu imagino que o Cruzeiro nessa virada de 2022 para 2023 fará contratações pontuais, buscando jogadores que possam realmente qualificar o plantel. Então vamos pensar, se não dá para manter o Zé Ivaldo, a gente precisa trazer um outro zagueiro em condição de ser titular ou que tenha até um nível mais alto do que aqueles que aqui estão. Se for possível trazer um volante de mais qualidade técnica, também seria interessante trazer para compor atacantes de beirada, jogadores de velocidade com essa iminente saída do Jajá, também é importante. Centroavante eu acho que o Cruzeiro não buscaria se realmente Edu, Lincoln e Rafa Silva ficarem no plantel, mas eventualmente aparecendo uma oportunidade de mercado, por que não? E gostaria de pontuar que essas 7 últimas rodadas aí de Campeonato Brasileiro da Série B podem também servir de observação para alguns atletas, pode definir alguma nova saída, alguma manutenção. E o próprio Campeonato Mineiro do ano que vem tem essa função também de servir como laboratório, né? Para a gente ver se jogadores como Juan, como Breno, como o próprio Ageu, o Luiz Felipe, o Everton, se esses caras têm qualidade para ficar no Cruzeiro ou não. E quando a gente observa o que foi a temporada 2022 do Cruzeiro, vamos lembrar, no início da temporada houve uma montagem de time, no início da Série B houve uma remontagem de time e várias contratações, e na virada de turno a gente teve uma terceira remontagem. E galera, a coisa não vai ser muito diferente para a temporada 2023, tá? Agora nesse dezembro, janeiro, a gente não vai ter a montagem do time que vai fechar a Série A. Nós teremos a montagem de um time para disputa do Campeonato Mineiro e vocês podem esperar que ali em abril, maio, hora que terminam os estaduais e começam o Brasileirão, a gente vai ter uma pequena reformulação. E o nome mais importante em todo esse processo, né, olhando para o campo e bola, me parece ser realmente o treinador Paulo Pessolano, que é um cara que conseguiu extrair de diversos jogadores algo que eles nunca tinham mostrado, e aqui a gente pode citar o Brock, mas se tivesse que citar um setor que me parece carente nesse elenco do Cruzeiro, né, ou pelo menos nessa ideia de elenco que eu botei aqui, seriam atacantes de velocidade. Eu não tenho muito o que dizer sobre o Juan e gostaria que a gente tivesse mais opções. E zagueiros, especialmente porque o Oliveira e o Brock, que funcionaram muito bem num trio de zaga, como dupla não passaram confiança. Então acho que esses são os setores mais carentes aí do Cruzeiro, tá? Zagueiro e atacante de beirada, se for possível trazer mais jogadores de qualidade, como foi o Bruno Rodrigues, por exemplo, serão muito bem-vindos. Estão colocadas as minhas opiniões, eu gostaria que vocês usassem os comentários para deixar também a sua lista, né, de quais jogadores você acha que devem ficar no Cruzeiro para a próxima temporada, quais devem buscar outros rumos. Lembrando que nós ainda estamos no meio da disputa da Série B, faltam 7 rodadas, 7 jogos é tempo suficiente para que alguns jogadores possam, inclusive, mudar a percepção que a gente tem deles. Mas agora que o Cruzeiro está devidamente garantido na Série A, esse planejamento já pode ser feito de uma forma mais concreta, com um mapeamento de mercados, de jogadores que podem chegar também. Sobre isso a gente vai falando mais pra frente. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!